Não sei, mas era para dar tempo do pessoal entrar. Não, vamos enrolar, vamos. Eu apresento todo mundo, te passo a palavra e você fala dos prazos e tal. Ok. Muito boa noite a todos e a todas que nos assistem agora, diretamente nessa live, transmitida pelo nosso canal do Facebook. Estamos aqui como comprometimento desta gestão da Coordenação Nacional do Exame de Ordem para, mais uma vez, apresentar o gabarito preliminar desta que foi a segunda fase do 30º Exame de Ordem. Tenho aqui nessa bancada hoje renomados colegas, professores, convidados para que possam falar sobre esse gabarito preliminar e fazer brevíssimos comentários sobre cada prova. Temos aqui o professor Davidson Malaco, que já esteve conosco outra vez, falando sobre direito do trabalho. O professor Daniel Miller, membro de nossa coordenação e Comissão Nacional do Exame de Ordem, que tratará de direito administrativo nesta noite. Doutora Rosane Dani Levite, que comentará sobre direito constitucional. Também doutor Sérgio Vaz, que é muito bem-vindo nesta bancada para falar sobre a prova de direito empresarial e também de direito civil. Dr. Plínio Nunes, que está aqui à minha direita, abordará a prova de direito penal. O doutor Antônio Souza falará, por fim, da prova de direito tributário. Sejam todos muito bem-vindos. De antemão, já agradeço a presença e a disposição de todos os senhores nesta noite de domingo, para que nós possamos acabar com essa grande angústia dos candidatos que aí estão. São mais de 50 mil candidatos nessa expectativa, esperando uma posição da ordem, e aqui está. E aqui levaremos a cada um deles, juntamente com a minha querida amiga, também colega, Raquel Cândido, que faz parte da Coordenação Nacional do Exame de Ordem, que tem algumas informações, e agora, antes de entrarmos na abordagem diretamente das provas, fará os registros necessários para esta noite. Pois não, Raquel, você tem a palavra. Meus amigos, em primeiro lugar, parabéns por um grande dia, provas aplicadas no Brasil todo, em municípios, nos estados, nas capitais também. Mais de 157 polos, né, Beto, de provas, então tudo ocorreu na mais santa paz, maravilhosamente. E é importante para os candidatos estarem atentos aos prazos que nós temos correndo, né? Nós hoje divulgaremos aqui um gabarito preliminar. Esse resultado preliminar da prova vai sair no dia 23 de dezembro. Né, temos um prazo recursal que vai fluir de 26 a 29 de dezembro, e a nossa expectativa é que o resultado final saia em 17 de janeiro do ano que vem. Então, fiquem atentos a essas datas, que são as mais importantes a partir de agora. Muito obrigado, Raquel. Registrando também que o exame de ordem é o terceiro maior exame aplicado nesse país, não é isso, Raquel? Talvez seja o maior exame jurídico do mundo, né, onde reunimos praticamente a cada exame uma média de 150 mil examinandos. Portanto, os senhores podem imaginar tamanho de nossa responsabilidade para com todos esses candidatos que acreditam no trabalho da OAB, dessa coordenação, para levar e transformar e fazer do exame de ordem um exame cada vez mais próximo dos candidatos e cada vez mais transparente. Eu começo aqui pedindo a atenção do meu amigo Davidson Malaco, que trará esclarecimentos sobre a nossa prova de Direito do Trabalho. Boa noite, Davidson. Como é que você está? Tudo bom? Boa noite, doutor Simonetti. Boa noite, primeiramente, aos nossos candidatos e candidatas e certamente futuros colegas de trabalho, de profissão. E, doutor Simonetti, queria agradecer mais uma vez, né, a estar aqui nesse momento que é um momento realmente muito especial para todos nós. E o OAB cumpre o seu papel de transparência absoluta no exame de ordem, de eficiência, né, de trazer aqui todas as considerações preliminares a respeito do gabarito. E a prova de Direito do Trabalho transcorreu com muita tranquilidade, uma prova bem equilibrada, uma prova que tem o seu tom material e o seu tom processual muito bem definidos, né, tanto nas questões na peça processual quanto nas questões discursivas. Então, doutor Simonetti, entendo por uma prova extremamente tranquila, né, uma prova que realmente possa nivelar efetivamente os candidatos e possa realmente dar aquilo que a OAB quer extrair desses candidatos, que é a possibilidade do exercício da advocacia. Então eu começaria com a peça profissional
e a peça profissional exigida neste 30º exame é uma petição inicial, uma reclamatória trabalhista. Essa reclamatória trabalhista, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que é a nossa principal peça processual, aquela que exige realmente do candidato um conhecimento a respeito principalmente de direito material, né, de saber delimitar os pedidos, de saber trazer a causa de pedir correta. E nessa peça profissional, um caso de um motoboy, e esse caso prático profissional então permeia, né, um acidente de trabalho, e desse acidente de trabalho certamente consequências a respeito, né, de indenizações por danos, também um pedido muito comum, um pedido muito peculiar dentro da Justiça do Trabalho, que é o pedido de reintegração ao emprego em decorrência da dispensa imotivada ilícita praticada. Então, também o candidato deveria estar envolvido nessa temática. Além disso, nós temos também algumas considerações na peça a respeito de remuneração e salário, né, com as gorjetas espontâneas que eram concedidas, também a título de alimentação. Com relação à jornada de trabalho, nós temos também discussões a respeito de extrapolação de jornada, de não cumprimento da jornada de trabalho, lembrando que a peça já exige, portanto, todo o contexto da reforma trabalhista envolvido, exatamente pela admissão deste funcionário no dia 15/2 de 2018, então é importante que o candidato tenha se atentado a esse fato, além de algumas outras discussões, principalmente a respeito do desconto de contribuições sindicais, também na perspectiva da mudança da reforma trabalhista. Então, uma peça bem tranquila, bem simples e com a exigência mínima para que o candidato possa demonstrar a sua aptidão por exercício da advocacia. Na questão discursiva número 1, doutor Simonetti, nós tivemos aqui dois temas em discussão: a aplicação de justa causa, então também um tema prático profissional extremamente importante na vida do advogado, seja ele pelo reclamante, defendendo o reclamante ou defendendo o reclamado, e também a consideração a respeito de uma proposta de ação de consignação em pagamento em decorrência do não recebimento dessas verbas rescisórias. Então também uma questão prática devidamente adequada e bem delineada em termos de fundamentos jurídicos e fundamentos técnicos também. A questão número 2 envolve discussões a respeito de a acumulação do adicional de insalubridade e periculosidade. Então, o candidato deve se atentar à legislação trabalhista específica para tanto, e também com relação ao ônus de pagamento dos honorários periciais do assistente técnico. Então, uma questão de extremo raciocínio, né? Porque normalmente nós ficamos muito preocupados com os honorários periciais do perito oficial, e aqui está se exigindo o pagamento dos honorários periciais do assistente técnico. Então, uma questão muito bem elaborada. A questão número 3 envolve matéria também da reforma trabalhista, né, a discussão de piso salarial da categoria e a discussão também de um piso fixado pelo Estado federado, né, um piso regional, e também envolve uma questão processual extremamente importante e prática, que é a possibilidade de você requerer efeito suspensivo ao recurso para afastar uma tutela provisória, né? Ou seja, uma questão prática envolvida no dia a dia do advogado trabalhista. E por último, para não tomar muito tempo aqui, que eu tenho os nossos colegas aqui para falar também, mas uma questão também prática envolvendo uma ação especial da Justiça ao Trabalho, que se chama-se Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. Ali o foco, a decadência do inquérito judicial e também o exercício do direito de greve. Doutor Simonetti, colegas, uma prova então bem equilibrada, com esses requisitos mínimos, bem delineado em fundamentos jurídicos, fundamentos técnicos. Então saio daqui muito feliz e esperançoso na aprovação dos nossos futuros colegas. É tudo que nós esperamos. Muito obrigado, Davidson, e certamente ao fim desta live nós voltaremos com o professor Davidson, assim como voltaremos a cada um dos professores dessa bancada, para que de forma muito objetiva discorra o gabarito novamente para aqueles que chegarem após essa explicação de cada professor que aqui está conosco. Então, passo agora diretamente a palavra para o professor Daniel Miller, como anunciado aqui anteriormente, falará sobre direito administrativo.
Boa noite, doutor Simonetti. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nessa live que é resultado de uma iniciativa que cumprimento o colega, né, que instituiu com vistas a estabelecer esse canal direto de comunicação com todos os examinandos e examinandas e que dá o tom da transparência desse que é efetivamente, né, o maior exame jurídico do mundo. Cumprimento a minha colega de coordenação, a doutora Raquel Cândido, os demais colegas que compõem aqui hoje essa bancada, né, todos especialistas aí nas suas áreas. Em relação à prova de direito administrativo, doutor Simonetti, eu diria que todos os examinandos e examinandas devem estar bastante tranquilos após a realização, após o encerramento do exame na tarde de hoje, porque ela foi uma prova bastante tranquila, uma prova que tanto na peça prático-profissional quanto nas questões exigiu dos examinandos e das examinandas temas relativos a situações extremamente práticas, extremamente úteis para quem vai exercer a advocacia no âmbito do direito administrativo, a começar pela peça prático-profissional, que foi uma contestação, né, uma contestação naquilo que é hoje talvez uma das grandes ações no campo do direito administrativo, que é a ação de improbidade administrativa. Uma ação de improbidade administrativa, uma contestação em ação de improbidade administrativa é hoje algo, especialmente pensando que a nossa estrutura da organização administrativa, né, contempla União, Estado, Distrito Federal e mais de 5.000 municípios, né, mais de 5.500 municípios, e especialmente aqui o nosso enunciado dizia respeito justamente a um ex-prefeito que é processado por improbidade administrativa, e o examinando e a examinanda tinha que se colocar na posição de advogado ou advogada desse ex-prefeito e deduzir as razões de defesa. Então o enunciado deixava muito claro que é uma contestação a peça a ser apresentada, não havia nenhuma dúvida em relação à questão de tempestividade, do momento do oferecimento dessa peça, e a peça exigia não só questões preliminares, como questões de nulidade pela ausência de uma notificação prévia do réu na ação, quanto também de prescrição, marcos temporais bem delimitados no enunciado, sem dúvida alguma para o examinando e examinanda identificar que a ação a pretensão, né, estava prescrita e que, portanto, esse seria um argumento muito forte a ser deduzido em nome do ex-prefeito. E também razões de mérito relativas à inexistência, né, de dolo, enfim, ao não enquadramento na tipicidade que a inicial, no caso era o Ministério Público Estadual, uma vara da Fazenda Pública, então também não existia nenhuma dúvida a respeito de quem moveu a ação, de quem era a parte contrária nessa ação, o autor, e também do juízo competente, né, Justiça Estadual, vara da Fazenda Pública. Portanto, talvez nada mais típico, né, nada mais efetivamente peculiar do direito administrativo, com viés essencialmente prático, e que certamente aqueles que serão nossos futuros colegas enfrentarão isso na sua vida profissional, porque, como eu disse de início, essa é uma das ações que hoje mais se prolifera, né, no âmbito do nosso poder judiciário, inclusive pela dimensão dos nossos mecanismos de controle que nós temos dentro da administração pública. Portanto, a peça me parece tranquila, sem problemas, e todos os examinandos e examinandas certamente tiveram condições de bem trabalhar a sua resposta. Questão bem elaborada, claríssima. Bem elaborada, bem clara, sem qualquer tipo de... As pretensões deduzidas pelo Ministério Público que estão descritas no enunciado também estão descritas de forma bastante minudente, bastante simples de identificar aquilo que estava sendo pedido e, portanto, aquilo contra o que o advogado ou advogada, que no caso os nossos examinandos, deveriam se colocar contrariamente na defesa do ex-prefeito aqui do município Alfa. Então essa temática de improbidade é uma temática extremamente importante e foi exigida na peça processual. Nas questões não foi diferente, né? Nas 4 questões, as temáticas tratadas também foram temáticas bastante relevantes dentro do direito administrativo. E daí porque a minha primeira observação, no sentido de que certamente quem optou pela área do direito administrativo e estudou, né, essa área, se sentiu
bastante confortável ao responder essas questões. Uma primeira delas, a respeito do Tribunal de Contas da União, as suas competências, a ideia de contraditória e ampla defesa perante o Tribunal de Contas, né, ou seja, os direitos daquele que se põe como fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, também uma questão bastante clara, numa temática relevante, prática, cotidiana do direito administrativo, sem maiores problemas. A questão 2, uma questão a respeito de temática de contrato administrativo, com base na Lei 8666, exclusivamente, né, possibilidade ou não de contratação verbal com a administração e possibilidade ou não de prorrogação contratual, temática também cotidiana nos contratos, nas contratações administrativas dentro do nosso país continental afora, né. E a questão número 3, uma questão de uma temática também bastante importante, interessante, que é a questão da desapropriação em decorrência da inobservância da função social urbana, né, uma temática que toca aí previsões constitucionais e também previsão de legislação específica infraconstitucional do direito administrativo, não só especificamente em relação às hipóteses em que essa desapropriação pode vir como resposta a uma inobservância da função social urbana, mas também o que deveria compor a indenização nos casos em que ocorre uma situação específica de desapropriação. Esse era o questionamento feito na questão número 3. Também uma questão clara, pergunta direta, né, pergunta bastante objetiva e que exigia uma resposta igualmente objetiva. E a última questão, também uma temática que o nosso direito administrativo vem trabalhando aí há muito tempo me refiro aí desde meados da década de 90, que é a temática das agências reguladoras, né, o modelo de administração no Brasil desde metade da década de 90, a partir de 96, essencialmente caminhou para a criação de diversas agências reguladoras e tivemos recentemente, inclusive, uma lei geral de agências reguladoras que está em vigor no país. Não foi o caso dela, ela não foi exigida nesse questionamento, né, mas só para dar contexto da relevância do tema. E o que se questionou aqui foi, especificamente, quando se cria uma agência reguladora, que tipo de competência se pode atribuir, e o regime de pessoal que uma agência reguladora pode ter, se pode ter um regime seletista, né, um regime de emprego público, ou não. É uma temática, portanto, também tranquila, importante pela quantidade de agências que hoje permeiam a nossa administração pública, esse processo, né, que alguns chamam de agencificação da nossa administração pública, hoje é bastante presente e, portanto, nada mais justificável, né, do que a cobrança desse tema dentro do nosso exame como condição de avaliar, num critério de suficiência, os examinandos e examinandas que preenchem esse requisito, e tenho certeza que, tanto na peça quanto nas 4 questões, todos os examinandos e examinandas na área do direito administrativo se saíram bem, porque nenhuma das temáticas abordadas fugiu aquilo que é o cotidiano desse ramo do direito e aquilo que é necessário, indispensável para quem vai e pretende advogar nessa área específica. Pois não, muito obrigado, doutor Daniel Miller, pelo que se compreende, então, a peça esperada, né, para que a peça prática profissional seria uma contestação, uma ação de improbidade, e aí seguiram os comentários em relação às 4 questões que foram formuladas, mas temos aqui, após o seu parecer, que uma prova foi tranquila, muito clara, dentro do contexto do cotidiano do advogado que se dedica à área do direito administrativo. Portanto, quem estudou, estava preparado para fazer a prova, não teve, certamente, grande dificuldade, não é isso? Não tenho dúvida disso, né? O estudo, né, específico dentro da área do direito administrativo, necessariamente ele toca todos esses temas que foram abordados no nosso exame, nesse 30º exame, e, portanto, por isso reitero, né, o que eu disse inicialmente, tenho o sentimento e a segurança de que todos aqueles que fizeram a prova nessa área saíram tranquilos e estão com um sentimento do dever cumprido nessa altura desse domingo. Muito obrigado, professor Daniel Miller, por estar em mais uma oportunidade conosco. E aí, passo a palavra para a doutora Rosane Danielewicz. É isso, professora? Danielewicz, desculpa, mas ainda assim, até o fim desta live aprenderei a pronunciar seu nome, certamente. Então, a senhora que nos traz aqui comentários sobre a prova de direito constitucional, fique à vontade, portanto, para
para levar até os nossos espectadores da live desta noite os seus comentários sobre a prova prática profissional exigida na data de hoje, na segunda fase do 30º exame de ordem, e também das 4 questões que constaram na prova. A senhora tem a palavra, por favor. Boa noite, doutor Simonetti, aos colegas da live, aos examinandos, fazendo votos de muito sucesso a todos. Parabenizo o senhor pela iniciativa. Acho que esse debate aqui, após a realização da prova, ele é de grande importância, até para já quebrar um pouco o gelo, né, para deixar os examinandos mais tranquilos. Né. Então, eu vou fazer um breve comentário sobre a prova de Direito Constitucional. Eu entendo que o examinando bem preparado, ele deve ter conseguido a aprovação, né? Provavelmente será isso. Foi uma prova que teve um conteúdo bem abrangente, né? Exigiu conhecimento tanto material como processual. Falando inicialmente da peça processual, é um recurso ordinário, né? Esse que deveria ser o recurso cabível, tendo em vista que se tratava de uma situação que foi decidido pelo Tribunal de Justiça, então ele que denegou a ordem de um mandado de segurança, né? Aqui é uma situação de que há uma vício tanto material como formal à Constituição Federal, tendo em vista que a matéria havia sido vinculada por lei estadual. Há uma inconstitucionalidade na lei, né? O examinando aqui deveria ter o cuidado de colocar na peça a necessidade da concessão da medida liminar, então deveria ter sim o pedido para que para que houvesse a concessão da medida, né? E o prejuízo se a mesma não fosse deferida, né? Em termos de ser um recurso ordinário, eu já penso assim que já seria uma peça um pouco mais difícil. O examinando ele está mais acostumado com uma ação popular, talvez mandado de segurança, né? Mas não assim já um recurso. Mas é a matéria de direito constitucional, então perfeitamente plausível, né, a exigência agora no 30º exame. Pois não. E aí a senhora segue com o comentário das 4 questões. Isso. Então, a primeira questão discursiva, ela pegou uma situação de que quem conhece a matéria sabe que é exatamente a impossibilidade da exigência de depósito prévio para interposição de recurso administrativo. Isso é uma matéria já sumulada, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 21. Né? E a segunda questão tratava de que recurso que seria cabível, e o recurso é uma reclamação, justamente porque deveria ser proposta uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, que, no caso, para discutir essa questão do depósito prévio, né, a medida seria esse recurso. Já a questão número 2, ela tratou de associações, a associação de moradores, a respeito de uma lei estadual, e aqui há uma violação à Constituição Federal, um vício formal, porque a matéria é da competência legislativa da União, né? Não caberia ao Estado, então, legislar sobre matéria de direito civil. E aí, a segunda questão, o segundo, né, questionamento, aí realmente demonstra que haveria, então, uma violação expressa à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 18, desculpa. A terceira questão, essa aqui, também está tratando de, no caso, violação à Constituição Federal, então haveria a indicação aqui de que a telefonia móvel, então, na verdade, seria a exploração, né, do serviço de telecomunicações, matéria afeta a União, né, então haveria aqui uma inconstitucionalidade. E o segundo questionamento trata se haveria violação a direito adquirido, então, não, realmente, aqui não é o caso de violação de direito adquirido ao usuário do serviço. Então, me parece assim que as questões das discursivas estão mais acessíveis, né, aos examinandos. E a última questão, aqui ela trata de uma situação de uma deputada federal que era paraguaia, naturalizada brasileira, que foi condenada. Nessa situação aqui, se trata justamente de o cancelamento de
naturalização e que acabaria alcançando também os seus direitos políticos, né? Então haveria a perda do mandato de deputado federal, e aí exigia exatamente o examinando conhecimento do artigo 55. Né? De um modo geral, como eu falei antes, o examinando bem preparado, né, conhecendo o conteúdo do direito constitucional, obterá a aprovação. Pois não, professora Rosane Danilewicz. Isso. Aí, acertei. Então, muito obrigado pelos seus comentários. Portanto, a senhora indica, nessa fase de resultado preliminar, que a peça prática profissional cobrada na prova de direito constitucional seria um recurso ordinário. Isso. Né? Muito embora a senhora tenha entrado no mérito da questão, feito alguns comentários, é uma peça que está dentro do cotidiano daquele colega que se dedica ou que quer se dedicar Sim. à área do direito constitucional. E as 4 questões, a primeira questão trata-se de uma matéria já simulada, a senhora indica a súmula, que é a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante. Súmula vinculante. A segunda seria uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. A terceira trata-se de uma violação à Constituição Federal, e a senhora indica onde estaria essa violação, que seria a do artigo 5º, inciso 18. Isso. É isso? Isso. A segunda questão é E essa. o artigo 22 também na letra A. Perfeito. Inciso A primeiro. terceira trata-se de uma inconstitucionalidade e versa sobre serviço de telefonia móvel. E aí a senhora indica também os dispositivos, eu perdi, a senhora puder nos... É o artigo 22, inciso 4º, né, e também o 21, inciso 11. Pois não. E a quarta trata-se versa sobre o cancelamento de uma naturalização, que a consequência, no caso descrito aí, alcançaria o mandato de uma deputada, uma parlamentar paraguaia. É isso? Que foi naturalizada brasileira. Naturalizada brasileira. Portanto, muito bem declinado aqui pela professora Rosane Danilewicz, os comentários em relação à prova de direito constitucional. E aí, a gente, na sequência desta live, eu passo a palavra ao doutor Sérgio Vaz, que falará sobre, neste momento, a prova de direito empresarial. Boa noite, doutor Simonetti, aos colegas. Boa noite ao examinando, os demais interessados que estão acompanhando aqui os pré-comentários aí do exame de ordem. Meu desejo de boa sorte a todos e que a gente possa ter um grande número de aprovados, é o que a gente espera. Doutor, em relação à prova de direito empresarial, não vi com qualquer dificuldade a prova, muito bem própria do nosso cotidiano do direito empresarial, que trata de recuperação judicial, e propriamente dito a prova é um agravo de instrumento, uma verificação expressa da lei, o examinando não tem assim dificuldade alguma de poder apontar que é um agravo de instrumento. Então, a peça ela é uma peça padrão, né, dentro da própria recuperação judicial, quando há a concessão da recuperação, a homologação do plano e a concessão da recuperação pelo juízo, né, o que se pode ir contra ela é um agravo de instrumento. Tá? Então, muito tranquila a prova, eu achei que os examinandos em direito empresarial, que estudaram com certeza esta matéria, não vão ter dificuldade em elaborar essa peça. Continuando, doutor, a primeira questão, ela também trata de um assunto muito próprio também do direito empresarial, que é em relação à representação comercial. A representação comercial, e traz algumas questões envolvendo se o representante comercial ele pode emitir título de crédito ou não, quando, né, é inadimplente o representado. Deixou, aliás, de pagar as comissões, e se ele pode emitir título de crédito para ser cobrado. Também muito tranquilo, com previsão legal expressa na lei de representação comercial, uma lei própria que trata sobre o assunto, muito tranquilo que o examinando não vai ter dificuldade de encontrar. Tanto a questão A quanto a questão B.
que na questão B, se é autorizado ele fazer as cobranças, né, as cobranças das comissões que foram inadimplidas. Também, muito tranquilo, não vejo problema nenhum em cima da primeira questão. A segunda questão é com relação, que trata de SA e companhia fechada, e qual é a competência para emissão de debêntures. Essas são as questões ali envolvendo sociedade anônima fechada. Tá? E a questão B, também a letra B da questão 2, ela traz se as debêntures têm garantia, né, flutuante, assim, traz tanto a quanto a B, a previsão expressa na lei da SA. Também sem dificuldade alguma para o nosso examinando em direito empresarial. Tá? Na questão 3, ela vai falar sobre o Instituto da Alienação Fiduciária, também própria dos contratos empresariais, tratando a alienação fiduciária tanto a cláusula penal, o que tem que aí voltar o examinando para esse detalhe, se a cláusula penal ela é ou não obrigatória nos contratos de alienação fiduciária. Tá? Também uma questão muito própria do nosso universo e também sem dificuldade alguma para o examinando responder a questão. Por último, a questão 4, ela traz sobre a locação de shopping center. Tá? Uma questão também muito própria do direito empresarial, que volta sobre as locações de shopping center e as particularidades dessa locação, esses espaços de shopping center, se pode haver a retomada, se pode fazer a denúncia vazia. Então, também está expresso na lei, o examinando não vai ter qualquer problema de poder encontrar a resposta para essa questão que vai tratar sobre a locação de shopping center, aí, sobre os espaços particulares de shopping center. Portanto, a prova de direito empresarial, eu acredito que está dentro de uma média, de um equilíbrio considerável ideal pelo nosso conselho. Eu acho que é uma prova muito tranquila para os nossos examinandos realizarem e torcer para que grande parte seja aprovado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Sérgio Vaz, e pelo que nós podemos inferir, então, a prova dentro do contexto do direito empresarial que se aplica nesse país. Então, o senhor, por algumas vezes, ao término de cada questão, diz que, sem nenhuma dificuldade, o candidato certamente encontraria a saída para as questões. Então, pois não. Senhor. Obrigado, professor. Eu encontrei essa definição por entender que todas as questões aqui têm previsão expressa. Certo. Então, eu acredito que está... E de aplicabilidade recorrente no direito, certamente. Sempre, né? sempre. Pelos temas que foram tratados aqui, como emissão do título de títulos de crédito, a competência de emissão de debêntures na SA, alienação fiduciária, alocação de shopping center, isso hoje no Brasil, sobretudo nesse momento que vivemos no Brasil, os questionamentos sobre locação em shopping center, eles estão, obviamente, sendo discutidos Brasil afora, não é verdade? Sim. Portanto, uma questão de vanguarda trazida aí na prova de direito empresarial. Obrigado por enquanto, professor Sérgio. Voltaremos já com a prova de civil, que o senhor também fará os comentários necessários. E aí, eu passo a palavra a este querido e renomado advogado, professor, doutor Plínio Nunes, que saiu lá de Pernambuco para o mundo. Doutor Plínio, com muita satisfação. O senhor tem aí a palavra para trazer. Eu acho que esse momento, a grande expectativa dessa live é lhe ouvir, porque o maior número de inscritos nesse exame certamente é em direito penal e a grande audiência dessa live é dedicada certamente ao senhor. Portanto, Vossa Excelência tem a palavra, dirija-se às câmeras e a cada candidato e candidata que hoje submeteu e certamente torcendo para que o senhor traga boas novas. O senhor tem a palavra, por favor. Quanto à responsabilidade, né, doutor Simonetti? Boa noite aos colegas de bancada e muito especialmente aos nossos examinandos. Tenho certeza que não encontraram dificuldades na elaboração dessa prova, na resposta às questões e principalmente na peça profissional.
né? Esse exame, a exemplo dos anteriores, ele conseguiu atingir aqueles dois objetivos, que é, primeiro, trazer casos práticos, né, que aproximem o examinando do cotidiano de no caso aqui, de um advogado criminal, e também tentar explorar dele a capacidade de identificar direitos, né, que ele pode reclamar em benefício do seu constituinte. Então, vejo essa prova muito bem feita, elaborada, objetiva, trazendo casos práticos e que são vivenciados no dia a dia pelo advogado. E aí começo, advogado com atuação específica, né, na área criminal. E começo pela peça profissional. Aqui se trata de uma ação pública de denúncia por crimes de trânsito. Os crimes de trânsito são crimes recorrentes no Brasil. Né? Para a gente ter uma ideia, só em 2018 foram mais de 1 milhão de mortes no trânsito. Então, são casos recorrentes e certamente aquele que milita na área criminal vai se deparar com situações dessa natureza. Então, o que o examinando deveria identificar nesta prova é que se trata de um recurso contra uma sentença de mérito condenatória. E, portanto, a peça cabível aqui seria a apelação criminal. E penso que os examinandos não encontrarão nenhuma dificuldade na identificação dessa peça. É uma peça muito comum, de mais amplo alcance na área criminal, e por se tratar de um recurso contra a sentença de mérito. E no bojo da questão, também bem variada, trouxe uma questão bem genérica em termos de temas, né, abordando a lesão corporal culposa no trânsito, para que o examinando identifique se há ou não a necessidade de representação do ofendido. Trouxe temática da decadência, trouxe a temática da correlação entre a imputação e a sentença, que é também um tema muito importante na área da advocacia criminal, concurso formal, questões atinentes à dosimetria da pena, como regime inicial de cumprimento, a substituição. Então foi uma peça bem completa, né? Aquele examinando que tem uma preparação mínima, né, está em condições de responder, identificar essas questões e trazê-las na sua resposta. Então não vi muita dificuldade, uma peça absolutamente dentro daquilo que o exame vem exigindo, né, ao longo dos anos. Bom, em relação à questão 1, né, também envolvendo uma matéria muito recorrente e atual hoje no processo penal brasileiro, que é a questão da invasão do domicílio por forças de segurança, né, pelas autoridades policiais. E aqui, então, essa temática ela aborda a teoria da prova, e mais especificamente da prova ilícita. O que se exigiu aqui é saber se esse ingresso em residência está compatível com o texto constitucional, se é compatível com as regras do nosso Código de Processo Penal, e aí abordando a temática da ilicitude da prova. E também, na segunda questão, envolvendo a temática do concurso de crimes, né, para que ele pudesse identificar se tratava de um crime material, de um crime formal, de um crime único, dentro daquele contexto que foi bem delineado na questão. A questão número 2, ela trata de um caso de homicídio simples e exigia na primeira questão que o examinando identificasse qual o recurso cabível da decisão de absolvição sumária, né, no caso de inimputabilidade. Nesse caso, abordava claramente uma questão de apelação, e aí essa primeira questão abordando a perspectiva processual, e no direito material o juiz havia absolvido por inimputabilidade, mas havia uma tese de defesa muito mais benéfica ao cliente, que seria a legítima defesa. Então também ela transita aí essa questão na perspectiva da teoria do delito, uma temática também muito recorrente
e que exige um domínio, né, do profissional que vai militar na advocacia criminal. A terceira questão, ela trata de um roubo simples, né, e aqui mais especificamente na temática da nulidade processual. E também porque o agente não teve direito à defesa técnica, né, nas alegações finais. O seu defensor havia falecido e o juiz nomeou diretamente um defensor sem consultar o réu, né, que tem direito de escolher o seu defensor, aquele defensor do seu interesse. Então, como não houve, aí cabia ao examinando identificar essa nulidade. E também identificar novamente aqui a temática do concurso de crimes. Não é à toa que perpassa várias questões ao longo também dos últimos exames, e também exigia esse conhecimento básico do examinando, no sentido de identificar se trata de um crime continuado, de um crime material, de um crime formal, porque isso, como a gente sabe, influi diretamente na própria pena, né, que é aplicada no caso concreto. E, finalmente, a quarta questão, ela trata de um crime de descaminho, no valor de R$500. Novamente, a temática da nulidade, mas aqui, de modo específico, a nulidade da intimação do réu em relação à sentença, né, a ré que estava presa, né, acabou sendo intimada por edital, e nesse ponto aí, trazia a questão a nulidade desse ato de intimação, dessa comunicação. E do ponto de vista do direito material, exigia a questão saber se aquele crime de descaminho ele tinha sua tipicidade material, né, demonstrada, porque a gente sabe, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, que dependendo do valor do descaminho, é possível ou não aplicar o princípio da insignificância, que era exatamente a hipótese aqui exigida na questão. Então, doutor Simonetti, são essas questões, são essas considerações, e desejo muito sucesso e espero que todos sejam aprovados nesse exame. Muito obrigado. Nós é que agradecemos sua participação aqui, doutor Plínio. Então, portanto, aquilo que foi cobrado na prova de direito penal estava dentro da perspectiva do edital. As questões versam sobre temas recorrentes no direito penal, atuais, né, sem absolutamente nenhuma pegadinha para os alunos nessa prova para os candidatos nessa prova de direito penal. Então, o senhor indica como a peça prática profissional uma apelação criminal, com as peculiaridades aqui abordadas, mas essa era a expectativa de resposta nesta questão. As demais, eu vou pedir para que ao término dessa live nós voltemos, porque foram muitas considerações, fiz várias anotações, mas nós, de maneira mais objetiva, nós trataremos aqui resposta a resposta. E aí, na sequência, eu devolvo a palavra ao doutor Sérgio Vaz, que fará os comentários sobre a prova de direito civil. Obrigado, doutor Simonetti. Voltando aqui, agora a prova de civil. Aos examinados, uma peça muito tranquila, uma peça muito, acredito, muito fácil de poder ser observada. Trata aqui de uma compra e venda, depois a moça ficou devendo umas parcelas finais, e ela não queria ter nenhum tipo de restrição, queria quitar o seu débito. Ela fez um depósito extrajudicial, né? O depósito não foi levantado, e aí qual seria o procedimento em seguida? Então teria que ela fazer ação de consignação em pagamento pelo procedimento ali do artigo 539 do CPC. Então, uma peça muito tranquila para o nosso examinado em direito civil poder elaborar no exame de hoje. Seguindo à frente, a primeira questão, ela trata também da compra e venda, e principalmente do que se fala no direito de preferência da compra e venda, é o central da pergunta ali, e também se poderia, aí, uma das partes, aí, no caso aqui a Lúcia, ela pedir anulação do negócio jurídico. Então também uma questão muito do cotidiano, muito da prática do direito civil,
né? E que não há grandes problemas para o nosso examinando, né, ele poder elaborar a sua resposta de acordo com aquilo que se pretende buscar aí na questão. Tá? A segunda questão, ela vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nada mais comum hoje, o CDC, as questões do CDC, né, sendo trazendo aqui pelo exame, para que o examinado venha falar sobre se existe ou não a solidariedade entre duas pessoas, aí, pessoas jurídicas, né, fornecedora e o fabricante, tá? E também a questão que fala sobre se pode beneficiar uma da decisão da outra, a questão do litisconsórcio aí, como é que está as duas pessoas jurídicas na questão, tá? Uma questão também muito tranquila da gente poder esperar uma resposta positiva do nosso examinando. Tá? A terceira questão fala sobre direito de família, ação de família, nulidade de citação para aquele que foi ali a pessoa que estava se buscando ali a paternidade, tá? Uma questão muito básica, muito corriqueira, até abordado em muitos órgãos aí nos programas aí da televisão brasileira, tá? A questão B traz aí sobre o efeito da recusa para a realização do exame, né? Qual é o efeito, né? A gente sabe que comumente é a presunção relativa, né, da paternidade. Também muito tranquilo, né, de poder o examinando responder essa questão em direito civil. Tá? E por fim, a quarta questão é que trata uma questão voltada do empréstimo, tá? E aí vai falar sobre as questões, qual é o prazo prescricional para a cobrança dessa dívida em particular aqui, nessa questão. Tá? Tem fundamento legal, fundamento expresso na lei, então o examinando não vai ter problema de buscar lá no Código Civil a fundamentação dessa resposta da questão. Tá? E a letra B, que se deve ser acolhida a alegação de prescrição, né? Então, uma praticamente acompanha a outra, também muito fácil de poder o examinando em direito civil responder essa questão. Eu considero a prova de civil uma prova muito tranquila de ser respondida, desde a peça prático-profissional até todas as questões. Não vejo dificuldade também para o nosso examinando em direito civil realizar uma boa prova e assim ele ser, né, assim desejamos todos que ele seja aprovado. Então, só atribui a prova de civil uma característica de prova tranquila, prova fácil, clara, com questões bem definidas, delineadas, onde o candidato não teve qualquer dificuldade para identificar certamente a resposta. Temas atuais, recorrentes, corriqueiros, como Código de Defesa do Consumidor, direito de família. Falamos de contratos de compra e venda. Então, muito aparentemente, sem nenhuma grande dificuldade para o candidato ou a candidata terem buscado a resposta correta. Teremos um grande número de aprovados, esperamos. Certamente. E a última abordagem aqui será feita pelo professor Antônio Souza, que é a prova de direito tributário. E só para que nós esclareçamos aqui a dinâmica, ao término da explanação do professor Antônio Souza, nós voltaremos com cada especialista que aqui está para fazer a leitura de um gabarito objetivo, desse gabarito preliminar, de forma objetiva, preparado por cada um deles. Portanto, professor Antônio Souza, o senhor tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, em prestar o seu tempo e a sua expertise, assim como todos que estão aqui hoje, numa noite de domingo como essa, mas eu sei que esse trabalho que é prestado de forma voluntária por todas nós, ele é muito gratificante, né? E tenho certeza que isso é reconhecido por todos aqueles que estão do outro lado dos seus smartphones, ou computadores, ou tablets, e reconhecem essa dedicação e essa inovação, como dito aqui por todos, que é uma forma de nos aproximarmos cada vez mais dos candidatos, das candidatas que se submetem ao exame de ordem, e também levar cada vez mais transparência que é tão esperada por nós e tão cobrada pelos candidatos. Então, professor Antônio Souza, o senhor, por favor,
tem a palavra para fazer os comentários que aqui achar necessários. Boa noite a todos, boa noite, doutor Simonetti, colegas de bancada, caro examinando. Eu começo a minha fala destacando o equilíbrio da prova. E aí o equilíbrio destacado, eu gostaria de destacar por dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto é o equilíbrio entre o direito material e o direito processual. Então a prova abordou muito bem esse equilíbrio, juntando aí questões que envolveria um conhecimento do direito material tributário e também do direito do processual tributário. Então esse é o primeiro aspecto que eu destaco na prova. Um segundo aspecto de equilíbrio é o equilíbrio entre a matéria do direito material em todas as esferas de poder. Então temos tributos de competência da União, temos tributos de competência dos estados, Distrito Federal, e tem tributos de competência do município e Distrito Federal. Então temos aí uma gama de perguntas envolvendo as três esferas tributantes, digamos assim. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco positivo da prova. Entrando efetivamente na prova, e aí a prova prática profissional especificamente na peça, o caso envolvia aí um tema que é um tema caro ao direito tributário, sobretudo na modernidade, que é a responsabilidade tributária. Temos aqui um caso, inicia a questão relatando um auto de infração, um lançamento contra uma empresa, uma pessoa jurídica, envolvendo também uma medida cautelar fiscal, mas o caso trazido ao advogado é um caso envolvendo o sócio administrador dessa pessoa jurídica. Então esse sócio administrador, ele vem no momento até tardio, que é na sentença, a ser responsabilizado como um pressuposto para uma indisponibilização. Então o cliente procura o advogado buscando realmente se voltar contra essa responsabilização, no caso pressuposta para fim de bloqueio de ativos financeiros, o famoso Bacenjude, e também a disponibilidade dos seus bens. Então veja que a matéria trata de um tema corriqueiro e ela exige do candidato uma análise de separar o que é um problema da empresa do que é um problema do sócio-gerente, que é o seu cliente. Então, veja que nem sempre o interesse da empresa e do sócio-gerente ele será, digamos assim, igual. Ele pode ser, nesse caso, antagônico. Então, ela exige, de fato, que o advogado ele apresente um recurso, e esse recurso ele tem dois objetivos, digamos assim. O primeiro é se voltar, claro, como todo recurso, contra a decisão, mas um segundo objetivo é o quanto antes obter uma medida de uma autoridade competente para desfazer ou desbloquear os valores disponibilizados. Então, a prova ela exige um conhecimento de processo, a prova exige também um conhecimento de direito tributário e responsabilidade tributária. Então, e também uma necessidade de manejar as categorias processuais no sentido de solicitar uma tutela provisória recursal para obter aquele desbloqueio. Então, somado a tudo isso, trata-se de um sócio-gerente onde teve o bloqueio de valores atinentes a pensões, a aposentadoria, valores aí que podem ser considerados ou não, não passíveis de bloqueio. Então a matéria, como eu falei, envolve um conhecimento de direito material e um conhecimento de direito processual. Então, E aí, desculpa, só para ficar, só um esclarecimento aí, qual a resposta que o senhor elege como apropriada para que o aluno pudesse identificar, dentro de todas as peculiaridades muito bem postas aqui pelo senhor, o desafio do candidato era identificar, diante de tudo isso, a peça, obviamente, que ele iria interpor para defender os interesses do seu constituinte naquele momento. E qual seria essa peça? Perfeito. Ele identificando a demanda, ele deveria propor um recurso de apelação e considerando que a questão expressamente falava que deveria aqueles dois objetivos ser conseguidos ou ser pleiteados numa mesma peça processual, haveria ali um pedido de tutela provisória recursal na própria apelação, destacando casos em que a tutela provisória recursal pode ser solicitada em um mecanismo autônomo.
Então, a questão deixa claro isso, motivo pelo qual o candidato deveria apresentar o recurso de apelação. Perfeito. E, no mesmo recurso, solicitar um pedido de tutela provisória recursal para desbloquear os bens do seu E os seus constituinte. ativos, né? Pois não, na sequência, o senhor já Na sequência, eu entro na primeira questão, que é uma questão que trata de um tema que também é um tema corriqueiro, que é a imunidade e os limites da imunidade das associações beneficentes. Então, a questão ela inicia um aspecto de direito material, ela exige do candidato a análise dos efeitos ou o alcance da imunidade, ou se valeria só para os tributos, no caso da espécie de imposto, ou se poderia se estender a contribuições. E no segundo momento da questão, ela analisa a possibilidade ou os limites dessa eventual imunidade, ou seja, se a entidade beneficente, mesmo sendo considerada imune, ela estaria obrigada ou não a cumprir as obrigações acessórias inerentes, tais aqui como a escrituração da sua movimentação. Então, ela envolve um conhecimento da imunidade e seus efeitos, seu alcance, e também um conhecimento da questão das obrigações acessórias atinentes às entidades imunes. Então, ela, nesse ponto, ela exige esses dois tipos de conhecimento. Na segunda questão, a discussão é também um tema que está em discussão, é um tema muito discutido, que é a incidência ou não do IPI na revenda de produtos industrializados obtidos por meio de uma operação de importação. Então, se incidiria ou não o IPI nessas condições. E na segunda parte da questão, ela envolve uma questão, ela solicita do candidato um conhecimento sobre possibilidade ou não, os limites da compensação antes ou depois do trânsito julgado. Então, na verdade, envolve a possibilidade de compensação de tributo por meio de uma medida antecipada, uma liminar, ou se o nosso sistema vedaria tal pleito, tal pretensão. Na terceira questão, o conhecimento exigido é justamente os limites do benefício fiscal e inerente ao ICMS aqui, e envolve um caso em que a questão ela circunda um caso em que o CONFAS ele decide desonerar uma linha, a linha branca, um determinado setor da atividade econômica, e os estados eles aprovam por meio do CONFAS um convênio prevendo esse benefício fiscal. E aí a discussão um dado estado, ele extrapola os limites do convênio e inclui produtos não listados no convênio. Então, em que medida esse benefício fiscal ele é válido? E na segunda parte da questão, o raciocínio é o inverso. Mesmo tendo o convênio ampliado, aquele leque, o Estado decide não incluir no seu rol por lei todos aqueles produtos. Então, a questão ela exige do candidato um conhecimento sobre os limites dos convênios para dispor sobre benefício fiscal e os limites dos estados ao instituir o benefício fiscal, o que ele poderia ou não incluir dentro desse contexto. Outro tema bastante debatido e atual, sobretudo quando se fala em guerra fiscal entre os estados. Então, mais uma vez, a prova ela se equilibra nesse sentido, porque traz aqui uma questão prática. E para finalizar, a questão 4, ela trata do direito municipal, uma questão envolvendo ITBI, sobre dois aspectos distintos. O primeiro é avaliar qual o limite da imunidade para a integralização do capital social de uma empresa por bens. Se essa imunidade ela é irrestrita ou se ela alberga casos em que a pessoa jurídica se dedica à revenda e locação de imóveis. No caso aqui, é a locação de imóveis. E na segunda parte da questão, ela trata da questão da possibilidade ou não de o município instituir alíquotas progressivas para o ITBI, se isso seria constitucional. Então, basicamente, essa é a estrutura da nossa prova. Eu, como falei no início, entendo que ela foi bastante equilibrada e exige conhecimentos práticos que são plenamente aplicáveis no dia a dia do advogado tributarista. Então, eu espero que a prova tenha sido respondida a contento e desejo boa sorte aos candidatos. Pois, muito obrigado, professor.
Antônio Souza, como trazido aqui pelo senhor, ouvimos agora o senhor dissecando a prova. Então foi de forma muito minuciosa, trabalhada essa análise, e pelo que eu lhe agradeço. E como anunciado anteriormente, até para a tranquilidade de todos aqueles que nos assistem nesse momento, nós traremos nessa fase final, nós discorreremos de forma muito objetiva, com cada especialista, o gabarito, repassando tudo que já foi dito, obviamente, suprimindo todos os comentários que já foram feitos em relação à prova até aqui, para que nós possamos encaminhar para o final essa live. Preparamos aqui com nossos especialistas aquele gabarito, como dito, por toda essa live preliminar, até porque, Raquel, nós teremos como a data para o gabarito final, a data do dia 17 de janeiro de 2020. Então, no dia 17 de janeiro de 2020, que está logo ali, teremos o anúncio do resultado final deste que foi o 30º exame de ordem unificado. E aí eu volto aqui pela ordem de apresentação para o professor Davidson Malaco, que discorreu sobre direito do trabalho. Temos esse gabarito de forma muito objetiva para passar para os nossos espectadores. Vamos lá, eles já estão cyber-espectadores certamente já ansiosos para aprovação. Então, de forma bem objetiva, a nossa peça profissional exigida é uma petição inicial trabalhista, né, em tons de reclamatória trabalhista, de ação trabalhista, como queiram, dentro daquele conteúdo que eu me manifestei, né, na primeira oportunidade, e evidentemente a proposta que o candidato possa traduzir todo esse conteúdo à luz de uma preocupação formal, em termos de endereçamento, em termos de qualificação, em termos de causa de pedir e dos pedidos trabalhistas, lembrando a importância efetivamente do candidato se atentar também à questão da reforma trabalhista, porque é um contrato que foi iniciado já com a reforma trabalhista, então esse é um dado fundamental e dentro daquilo que nós já expusemos com relação ao conteúdo. A segunda questão, doutor Simonetti, envolve, então, como disse, né, uma briga de colegas de trabalho, mas essa briga ela foi feita, acontecera fora do ambiente de trabalho, e foi perguntado se aplicaria a justa causa nesse caso. Obviamente que não, já que a justa causa é aplicada dentro do ambiente de trabalho, então você deve sustentar exatamente essa impossibilidade de aplicação da justa causa lá do artigo 482, a linha J da CLT. E a segunda parte da pergunta da primeira questão exige do candidato a formulação de uma ação de consignação em pagamento pela empresa, já que a pergunta que se faz é se aquele empregado se ele rejeita o recebimento de parcelas trabalhistas, qual seria, portanto, a ação que seria proposta pela empresa. E aí, nesse caso, muito me orgulha na área trabalhista que nós tenhamos sempre essa conjugação da área material, direito material com direito processual, ou seja, traduzindo efetivamente aquilo que acontece no dia a dia do advogado trabalhista. A questão número 2, discursiva, diz respeito a um caso, a uma sentença trabalhista, onde houve acumulação de adicional de insalubridade e periculosidade. Então a primeira pergunta é se isso pode acontecer, a resposta é negativa, já que nós temos a previsão, né, a impossibilidade descrita no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, e a segunda pergunta que foi realizada nessa questão número 2 é se a empresa, a empresa deveria arcar com os honorários periciais do assistente técnico contratado pelo trabalhador, e a resposta também é negativa, já que há disposição, portanto, na CLT, há também súmula do TST, né, o artigo 826 da CLT, a súmula 341 do TST, que impedem exatamente que a parte arque com os honorários do assistente técnico contratado pela parte contrária, né, que é muito diferente dos honorários periciais advindos do perito oficial. Então, essa é a resposta da questão número 2. A questão número 3 envolve, né, uma temática também da reforma trabalhista, que é um choque entre um piso salarial, né, e também um piso fixado pelo regional estadual.
Então, nesse caso específico, né, a resposta que é a resposta correta, indica, portanto, a possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado. Então, uma temática extremamente importante, central, né, na reforma trabalhista. Então, o candidato deve se atentar àquilo que está descrito no artigo, um dos incisos, né, especificamente o inciso 9º do artigo 611, a linha A, que é este, portanto, que traz como pilar o negociado prevalecendo sobre o legislado. E a segunda questão, dentro dessa perspectiva da gente ter, então, também o aspecto processual, é se a sentença, portanto, que julga procedentes esse pedido, e aí pergunta-se o que a empresa pode fazer para afastar essa tutela, portanto, provisória. E nesse caso específico, o recurso ordinário com o pedido também, com a obtenção do efeito suspensivo, e aí baseado também na súmula 414 do TST e também na aplicação subsidiária do CPC do artigo 1029, parágrafo 5º. E finalmente a quarta questão, envolvendo um dirigente sindical, um inquérito judicial para apuração de falta grave, pergunta-se ao candidato, depois de 60 dias de ter sido ele dirigente sindical suspenso, qual que seria o instituto jurídico preliminar que deveria ser arguído. Então, o instituto preliminar que seria arguído pelo candidato é a decadência, né, nos termos do artigo 853 da CLT. E a última resposta do candidato, a tese que ele advogaria em favor do seu cliente, no caso da defesa do inquérito judicial, é que a participação em greve pacífica é um direito constitucionalmente garantido, então o seu cliente estaria resguardado a qualquer tipo de punição do empregador praticada. Então, doutor Simonetti, essas são as considerações de trabalho. Então, uma prova, como disse, tranquila, equilibrada e efetivamente que exige minimamente daquele que vai exercer a advocacia trabalhista. Então é isso. Muito obrigado até aqui, professor Davidson. Eu já imediatamente entrego a palavra ao professor Daniel Miller, que discorrerá de forma muito objetiva o gabarito da prova de direito administrativo. Obrigado, doutor Simonetti, a todos que nos assistem. Repassando, então, aquilo que foi objeto dessa bem elaborada e equilibrada prova de direito administrativo, na minha modesta opinião, em relação à peça prática profissional, exigiu-se dos examinandos a elaboração de uma contestação a uma ação de improbidade. Essa contestação deveria ser oferecida em nome de um ex-prefeito, que foi processado pelo Ministério Público Estadual. Importante fazer um registro que o enunciado destacava alguns elementos, né, que necessariamente provocavam o examinando a identificar as teses a serem deduzidas. Já mencionei aqui a questão do prazo, né, prescricional, ou seja, existia uma contextualização temporal importante. Existia uma menção de um pedido de indisponibilidade de bens de que o juiz deixou para analisar posteriormente o oferecimento da defesa, então necessariamente a contestação teria que enfrentar essa temática, além necessariamente também de questões de mérito a toda evidência. Então, sem nenhuma dúvida em relação a que peça poderia ser exigida, né, apenas faço aqui uma breve observação de que não existia nenhuma hipótese, por exemplo, se cogitar de um agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a ação de improbidade, porque o próprio enunciado dizia muito claramente que era para fazer a defesa dos interesses de Márcio, aqui, que era o ex-prefeito, perante o próprio juiz onde tem curso a ação. Então, deixa claro que a intenção do exame em nenhum momento, ao contrário do que, infelizmente, alguns poucos tentam, muitas vezes, indicar, a intenção do exame não é fazer pegadinha, não é tentar deixar a situação obscura, pelo contrário, é dar informações claras que possam permitir aos examinandos, com o conhecimento mínimo necessário, a elaboração da peça. Então, em relação à peça prático-profissional, uma contestação à ação de improbidade. A questão número 1 tratou da temática relativa ao Tribunal de Contas, especificamente Tribunal de Contas da União, com uma das questões questionando a respeito de contraditória e ampla defesa, ou seja, os direitos básicos de participação em processos de fiscalização perante o Tribunal de Contas da União. Portanto, uma temática constitucional, inclusive
fundada em súmula vinculante, também existente a respeito do tema. E a segunda pergunta era a respeito especificamente de uma competência do Tribunal de Contas, se ele tem ou não, que é a competência de sustação direta dos contratos administrativos, né, algo que também a nossa própria Constituição veda que assim ocorra, né, de forma direta pelos tribunais de contas. Portanto, também uma questão bastante direta e objetiva, baseada numa temática fundamental desse importante órgão de fiscalização que nós temos dentro da nossa estrutura do nosso país. A segunda questão, uma questão a respeito de licitação, Lei 8666, basicamente, questão a respeito de contratação verbal, né, dizia-se lá um valor da contratação que foi feita e perguntava-se se o município poderia ter realizado a contratação verbal daquele serviço. Portanto, bastava o enquadramento, né, nos limites da contratação verbal para negar essa possibilidade com base direta na Lei 8666. E também a segunda pergunta, se existia uma prorrogação possível do contrato por um prazo ali previsto na pergunta, dentro do contexto do próprio enunciado, que era uma prorrogação por mais 12 meses, e aí o examinando e a examinanda deveria identificar a possibilidade excepcional dessa prorrogação, devidamente justificada, dentro dos limites que a legislação estabelece, né, com um prazo máximo também previsto expressamente, portanto, dispositivo legal direto a ser aplicado num tema importante, que é essa temática da prorrogação contratual, já que o poder público no Brasil, né, é certamente o maior contratante que nós temos. A questão 3, uma questão que falava de desapropriação como desapropriação sanção, por desobediência à função social da propriedade urbana, questionando se existiam medidas anteriores à desapropriação como medida última a ser aplicada. Portanto, com referência, inclusive, pontuando questões constitucionais, né, o examinando e a examinanda deveria identificar quais seriam as medidas antecedentes, as menos gravosas que a desapropriação. E a segunda pergunta, baseada até em dispositivo do Estatuto das Cidades, questionando o que deveria ser incluído a título de indenização, caso essa desapropriação viesse efetivamente a ocorrer. Mais especificamente, se essa indenização poderia ou não incluir lucros cessantes do desapropriado, e a resposta é negativa, com base expressa na lei, de que a desapropriação com esse tipo de pagamento ali previsto não tem a possibilidade de incluir lucros cessantes. E por fim, a questão que eu mencionei inicialmente a respeito de agências reguladoras, né, outra temática também extremamente importante. O primeiro questionamento fundava-se diretamente na própria razão de ser, na essência da agência reguladora, que é a função regulatória, né, que é o exercício de competência regulatória, com matriz direta na Constituição, né, artigo 174 da Constituição atribui essa função dos órgãos reguladores. Portanto, a pergunta era se existe respaldo no ordenamento jurídico para essa atribuição de competência regulatória, porque o enunciado dizia que foi criada uma agência específica, né, chamada Transportar, e sim, a resposta era positiva. E a segunda era se é possível adotar o regime de pessoal sugerido, que era um regime de emprego público submetido à CLT, né, como as agências são autarquias, ainda que sejam autarquias especiais, né, são integrantes da administração indireta, submetidos a um regime de direito público, portanto, deveria-se identificar a atribuição do regime jurídico administrativo dos próprios servidores públicos a essa questão. Só faço uma observação final em relação a essa questão, voltando só ao tema de que a prova não contempla pegadinhas, né. Eu mencionei que a temática da agência reguladora tem uma lei recente, uma lei de junho de 2019, mas essa lei, repito, ela não foi exigida nesse questionamento, né, até porque ela nem poderia ser, porque ela é uma lei que teve uma vacatio legis e entrou em vigor 90 dias depois, mas essa legislação ela não foi nem tocada, né, nem tangenciada pela temática aqui. A temática aqui era realmente da contextualização da própria essência das agências, né, da sua função regulatória e do seu regime de pessoal. Então, reitero meu sentimento de que aqueles que optaram pela área do direito administrativo devem estar se sentindo aliviados a essa altura desse domingo, e renovo aqui meu agradecimento por participar e o desejo, né, de êxito aos examinandos e examinandas, para que já nessa data que a doutora Raquel mencionou, 17 de janeiro, possam estar com seus nomes na lista de aprovados, né, e em breve
nos ombrear aí dentro quadros dos quadros da Ordem dos Advogados do nossa Brasil. Gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, para que nós possamos otimizar essa live, a doutora Rosane Danilevic tem a palavra para, de forma muito objetiva, e eu vi que a senhora já tem as anotações prontas, para que possamos repassar aqui o gabarito da prova, gabarito preliminar da prova de direito constitucional. Pois não? Certo. Eu vou repassar então a prova, já destacando que, do meu ponto de vista, ela foi bem elaborada. Os enunciados eles estão claros, então também não há qualquer dúvida com relação ao que está sendo exigido. A peça profissional, ela trouxe elementos, né, toda a contextualização, ela leva o examinando a indicação de que o recurso ser manejado é o recurso ordinário. Especificamente com relação à questão número 1, né, essa aqui ela tratou da exigência de depósito prévio para a interposição de recurso administrativo. É uma questão que já foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, com súmula vinculante, né? Então, a primeira questão perguntava se havia compatibilidade com a Constituição a exigência do depósito para a interposição de recurso. A resposta é não, né? Então, aqui há uma violação à garantia da ampla defesa, né? E essa impossibilidade que já foi constatada pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, a pergunta era se caberia, né, qual medida seria possível de recurso perante o STJ. Nessa situação aqui, o examinando deveria responder que caberia o ajuizamento de uma reclamação. A questão 2, ela versou sobre uma lei que tratou de normas a serem observadas para a confecção de estatutos de associações, né? A primeira questão pergunta se há compatibilidade com a Constituição Federal. A resposta é não há, né? Não há, porque há uma clara violação formal à Constituição Federal, né? Porque a matéria para versar, né, sobre direito civil, que seria as associações, é própria da Constituição Federal, então nós temos uma competência privativa, que é uma regra de competência, né? Na segunda parte, aí pergunta se poderia haver uma autorização, a exigência de autorização por parte do secretário para abertura dessas associações, e aí a resposta também é não, né? Tudo pautado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 18, que haveria então uma afronta, né, uma clara afronta à interferência estatal no funcionamento das associações. A questão número 3, ela trata de serviço de telefonia móvel, então quer dizer, uma lei que veio tratar sobre matéria privativa à Constituição Federal. A primeira questão trata da compatibilidade com a ordem constitucional. Não há compatibilidade nem material nem formal, né? Porque realmente aqui a matéria legislativa é privativa à União, né? Para legislar sobre telecomunicações, e ainda que compete à exploração da atividade à União também. E na segunda parte, pergunta se haveria revogação da lei e afrontaria algum direito adquirido, né, aos usuários do serviço de telefonia móvel, e a resposta aqui é que não, porque realmente para que houvesse o direito adquirido, né, isso aí deveria estar instituído em uma lei válida, e a lei, no caso, ela seria inconstitucional. E por fim, a última questão, que tratou daquela situação da deputada federal, que era naturalizada, que foi condenada com a sentença judicial transitada em julgado. A primeira questão pergunta se a condenação produziu algum efeito em relação à sua capacidade de votar e ser votada. A resposta é sim, né, que realmente esse processo que ela sofreu importará no cancelamento da sua naturalização, né? E na sequência pergunta se o mandato dela deverá ser preservado, e aqui a resposta também é não, né? Cabendo então à mesa da Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato da deputada federal.
né? Então, de modo geral, como eu falei antes, quem se preparou para a prova de direito constitucional, conhece o texto constitucional, conhece súmula vinculante, teve elementos para responder à prova e ter obtido sucesso. Então, a senhora considera a prova de constitucional tranquila? Foi É uma muito prova tranquila. boa. Uma prova muito boa. Realmente, quem está preparado conseguirá a aprovação. Pois não. Muito obrigado, doutora Rosane, por sua participação até aqui. E aí eu passo a palavra ao professor Sérgio Vaz, que discorrerá sobre o gabarito de forma muito objetiva, como estamos fazendo nesse final, sobre a prova de direito empresarial. Obrigado, doutor Simonetti. Bem objetivamente, retornando aqui à prova de direito empresarial, a peça é um agravo de instrumento, muito tranquila, a peça de ser elaborada pelo nosso examinando. Só uma pequena consideração que eu quero fazer aqui. O contexto, o enunciado, ele traz aqui algumas questões importantes, né? Ela afasta o cabimento de embargos, no próprio texto traz aí da peça o cabimento de embargos, assim também como afasta a interposição aí de apelação, já que a decisão aí que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial é uma decisão interlocutória. Portanto, ela tem previsão aí no artigo 59, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005. Então, um agravo de instrumento, afastando tanto a interposição de apelação, como também de embargos de declaração. Passando à primeira questão, nós temos aí um instituto que vem falar do representante comercial, né? É o que trata a contextualização da primeira questão, e a questão versa aí principalmente da alegação do embargante se é procedente quanto à nulidade da execução, já que o representante comercial ele emitiu títulos, executou, está ali a questão perguntando sobre esse tema, né? Então é muito tranquilo de responder, é bem passível que pode o representante comercial emitir títulos de crédito, está a previsão legal, sem qualquer problema. Professor, eu faço uma intervenção muito breve, pedindo licença, porque nós estamos com o tempo de nossa live esmagado. Claro. Então nós vamos, a partir desse momento, como já discorremos aqui tranquilamente sobre todas as questões, vamos só repetir aqui qual foi a peça prática profissional cobrada, e aí, ao término da live, a nossa assistência cuidará de levar essa informação através dos nossos canais para todos os candidatos que se interessaram por nossa live. Então, só reafirmando aqui, a peça cobrada nesta prova de direito empresarial foi um contrato... Agravo de instrumento. O agravo de instrumento. Exatamente. Me perdoe. Eu peço perdão ao senhor e aos demais colegas, mas eu realmente estou sendo alertado aqui que o tempo de nossa live está sendo estrangulado, e aí eu já me dirijo diretamente ao professor Plínio para que fale tão somente qual foi a peça cobrada em direito penal. Aqui foi um recurso de apelação contra uma sentença condenatória de juízo singular. Portanto, direito penal, a expectativa de resposta era uma apelação. Devolvo a palavra ao professor Sérgio Vaz para falar sobre a peça prática profissional Direito Civil. Perfeito. Aqui é consignação em pagamento. O único detalhe para não ficar aí parado é que essa peça, o enunciado traz aí elementos para poder pedir a antecipação dos efeitos da tutela. Muito obrigado, professor. E daí convido o professor Antônio Souza para falar sobre a peça de direito tributário. Conforme adiantado, é um recurso de apelação com um pedido de tutela provisória recursal. Pois não, então era uma apelação com pedido de tutela tutela provisória recursal. Provisória recursal. Baseada na urgência. Então, peço desculpa a todos aqueles que estiveram conosco até agora, mas nosso tempo realmente se esgota nesse momento. Todos os elementos das provas foram trazidos aqui, discorremos sobre cada prova, sobre cada questão, desde da questão prático-profissional até as minúcias das 4 questões que foram cobradas em cada especialidade. Eu, muito brevemente, passo a palavra para Raquel Cândido para reafirmar aqui as datas
e já sigo para o encerramento da live. Lembrando para os examinandos que a live fica disponível na íntegra nos nossos canais, então você pode acompanhar desde o começo, né? Assistir o que você não pôde ver se você entrou um pouquinho mais tarde. Lembrando também que nós temos aí os prazos, né? Os prazos recursais que vão... Nosso resultado preliminar no dia 23 de dezembro, agora. Prazo recursal de 26 a 29 de dezembro. E nossa expectativa de resultado final no dia 17 de janeiro. Sei que nós estamos com o tempo apertado, Beto, mas eu não posso deixar de parabenizar você por essa iniciativa, parabenizar, agradecê-lo por essa oportunidade de estarmos aqui, de nos aproximarmos cada vez mais dos examinandos. Reiterar o nosso compromisso, eu tenho certeza que eu falo em meu nome, no seu, do Daniel e de toda a Coordenação Nacional do Exame de Ordem, de sempre buscarmos o aprimoramento desse instrumento que para a gente é tão caro, tão importante, mas também tem que dar os parabéns e as boas-vindas, né, para quem aí está comemorando em casa, que acertou tudo, que está feliz com o seu resultado, dizer que é uma alegria enorme para nós todos aqui, vai ser muito bom recebê-los na ordem. Muito obrigado, Raquel. Só também, antes de encerrar, informa a todos aqueles que têm interesse na informação, de que amanhã publicaremos o edital já do exame de número 31, exame de ordem unificado, o 31º exame de ordem unificado. Amanhã você terá seu edital publicado. Eu agradeço seu empenho, Raquel, sua atenção para com o exame de ordem, seu compromisso, seu carisma, sua gentileza que traz aqui até esse momento. Agradeço a todos os envolvidos nesse processo, que é um processo grandioso, que prescinde de muita responsabilidade, muita atenção, uma logística gigantesca para fazer com que tudo isso aconteça até às 10 horas da noite de cada domingo de nosso calendário de exame de ordem. Agradeço ao staff do Conselho Federal da Ordem, desde a gerência do exame de ordem, à imprensa que conosco segue por aqui, ao nosso parceiro, que é a Fundação Getúlio Vargas, que conosco caminha nesse projeto grandioso, e a todos aqueles que conosco, de forma direta ou indireta, fazem com que tudo isso aconteça. Encerro aqui essa live, agradecendo a atenção de todos os senhores que estiveram conosco até agora e pedindo que se comuniquem com nós através dos nossos canais. Estamos dispostos nessa outra ponta para tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo aquilo que há necessidade de ser esclarecido em relação ao que tange ao exame de ordem. Muito obrigado a todos, uma boa noite, obrigado a cada um dos senhores que hoje emprestaram ao Conselho Federal da OAB o seu tempo, a noite, seu domingo, e toda a expertise que foi demonstrada aqui de forma muito satisfatória. Agradeço a todos vocês, uma boa noite, muito obrigado.